Havia um homem rico que se vestia de púrpura, vivia todos os dias de forma regalada e de forma esplêndida. E também havia, um mendigo cujo nome era Lázaro. Essa história, ela está falando de um passado. Havia, porque não há mais. Havia um homem rico, e cadê esse homem rico? Nós já vamos entender o que aconteceu com ele. Havia um homem pobre, e nós vamos ver, porque havia para os dois. Mais uma vez me parece a Bíblia querendo trazer uma igualdade a todos, sempre colocando duas figuras e oferecendo para essas figuras a mesma oportunidade, e dando o fim para essas figuras de acordo com o qual suas escolhas se estabeleceram. O texto vai dizer que dois homens têm a oportunidade de viver, seja ele rico, seja ele pobre. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o rico vai morrer do mesmo jeito que o pobre. A morte que chega para um, chega para outro. E aqueles que aqui chegam, chegam sozinhos. E aqueles que daqui partem, também partem sozinhos. Alguém te puxa para sair ou para entrar e te sepulta para sair. É assim que funciona. Jesus está contando uma história bem interessante sobre isso. Aliás, é essa a sua missão: vencer aquilo que esses indivíduos não podem vencer. Ele foi capaz de vencer as duas mortes, a morte do corpo e a morte da alma. Mas eu não sei se você reparou que, apesar da história estar sendo narrada, com a visão do passado, havia um homem rico, havia um mendigo, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. É que o rico, ele veio bem abastecido, ele tem muitas coisas, aliás, muito mais do que ele necessita para si só. É verdade? Por que ele tem muito? Será que é o pecado que enriqueceu o rico? Será que é exatamente porque ele peca, então quer dizer que o rico vai para o inferno? Para não ir para o inferno, ele tem que perder seus bens? Por que é que a Bíblia está conversando, mostrando um rico e um mendigo doente? Muito mais do que os recursos, essa história fala de um posicionamento onde Lázaro estava. Esse homem rico, ele é poderoso, rico, tem bastante coisas, mas ele não consegue enxergar porque a vida lhe deu tanto. Me parece que é isso que Jesus está querendo mostrar, que a vida tem muito mais a ver do que apenas com você, que a vida sempre vai colocar algumas questões, pessoas e situações ao seu redor para que você possa ajudar, talvez de uma forma econômica, talvez de uma forma emocional, eu não sei como, mas sempre vai ter alguém perto de você que você poderia pedir ajuda, ou sempre alguém perto de você cujo qual você poderia ajudar. Não há nenhuma criminalidade neste homem ser rico, viver sua vida de forma esplêndida, regalada, com coisas sobrando. O grande problema é que a vida colocou perto dele alguém que precisaria dele. E preste atenção, porque a Bíblia não fala de um pobre, não. Lázaro não era um vagabundo, não. A Bíblia não está fazendo apologia a alguém que luta, trabalha, alcança, e que esse alguém tem obrigação de tratar alguém que não quer fazer nada, alguém que trata a sua vida com descaso. A Bíblia não está dizendo que o responsável deve levar a carga do irresponsável. A Bíblia não está dizendo que você tem que pagar as contas daquelas pessoas que não sabem administrar sua vida e que estão no buraco cuja qual elas entraram. É importante entender o que Lázaro tem. O que Lázaro tem? Lázaro tem uma doença. É isso.
uma doença que o rico não tem. Porque Lázaro não trabalha, porque ele não consegue tirar seus recursos, porque ele recebeu uma doença que, segundo Abraão, me parece que ele não merecia, que segundo Abraão são coisas que acabam nos alcançando e nós não temos como saber porquê. Mas o que separa Lázaro do rico? Apenas uma porta. Ele estava sempre a uma porta. A diferença entre o rico e Lázaro era a porta daquela casa. Daquela porta para dentro tinham coisas, e daquela porta para fora não se tinha nada. Jesus quer deixar bem claro que aquele homem que tem tantas coisas, ele está perto demais de quem não tem nada, mas ele não está nem aí. Ele não é capaz de observar aquele homem que não pode tirar seu sustento, aquele homem que a vida e que o próprio Deus colocou na porta do rico, para que o rico tirasse o que pode se chamar de migalhas, aquilo que se o rico levasse na direção do pobre, não faria para ele nada, nada, não geraria para ele nenhuma despesa, não geraria para ele nenhuma dificuldade, não geraria nada, nada, nada para ele. Mas qual é o grande problema? É a indiferença. O problema aqui não é dinheiro, não. O problema aqui não são bens materiais, não é uma vida regalada, abastada, não é nada disso, esplendiosa, não. O problema aqui é que esse camarada é um camarada insensível, é que ele pensa que a vida dele tem a ver só com ele, o que ele pensa é que ele nunca vai morrer, o que ele pensa é que é capaz de viver todas as coisas por si só. Mas o que Jesus está dizendo é que o Lázaro morreu, finalmente chegou o fim de Lázaro. E agora? Agora talvez o rico possa viver mais tranquilo, sem Lázaro à sua porta. Só que Jesus faz questão de dizer que o rico também morre. E Lázaro não vai para o seio de Abraão ou para o céu, como queiram dizer aqui de uma forma bem simples, porque é pobre, porque está doente. Não, ser pobre e doente não é passaporte para se encontrar com Deus nos céus. O que Jesus está dizendo é que há uma postura que não é necessário ser narrada. Não, Jesus está dizendo que a vida daquele indivíduo, apesar de doente, apesar de necessitado, apesar de à margem de alguém que poderia fazer algo por ele, mas não fez, porque não quis, porque passou, despercebido aos olhos daquele que tinha tanta coisa. Lázaro mantinha sua postura, e por essa postura ele vai para o seio de Abraão. Só que a morte chegou para o rico. A morte chegou, esquece o rico, não quero mais falar de dinheiro. A morte chegou para o indivíduo que só é capaz de olhar para si mesmo. A morte chegou para aquele que só pensava em si e não estava nem aí para o que estava acontecendo na vida do outro. Não, tem a ver comigo, é a minha casa, é a minha família, sou eu, é sempre eu, é o meu umbigo. Ele também morreu, e quando ele morre com esta visão, o texto é bem claro em dizer que ele não vai para o mesmo lugar que Lázaro. Os lugares são diferentes. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, Jesus faz questão de dizer nessa parábola que tem 2 lugares, e que Lázaro está em um, ao lado do Abraão, o pai da fé, porque para entrar onde Lázaro está só precisa de uma coisa: fé. E ele conseguiu, apesar de suas dores, de suas doenças, de suas decepções, do descaso das outras pessoas,
Ele conseguiu superar tudo isso, porque nós precisamos vencer o que falam de nós, o que pensam a nosso respeito, as dores que sofremos, as perdas que enfrentamos, os acidentes cujos quais nós temos que enfrentar ao longo dessa trajetória, sejam físicos, emocionais, eu não sei. Mas agora ele está lá. Mas aí Jesus começa a falar algumas coisas que me preocupam. Jesus diz que quando esse indivíduo indiferente chega no local que representa o inferno, ele tem um problema. Ele consegue enxergar o céu. Ele conseguiu reconhecer que do outro lado há um ambiente mais tranquilo, mais ameno, sem dor. E tem alguém lá. Se Lázaro está no seio de Abraão, quando o indivíduo que está no inferno conversa com Abraão, era para Lázaro fazer parte da conversa, mas ele não faz. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque segundo a história narrada por Jesus, me parece que quem foi para o inferno vai lembrar de duas coisas. Primeiro, vai conseguir enxergar o céu, e segundo, vai lembrar de toda a oportunidade que teve aqui e jogou fora. Porque quando ele chega e está no tormento, ele vê Lázaro. E ele pede a Abraão que Lázaro faça por ele o que ele nunca fez por Lázaro. Só que essa história seria fantástica se ela tivesse no presente, mas ela começou no futuro. Havia um homem rico, havia um homem pobre. Não dá tempo para nenhum dos dois mais. Todos os dois já atravessaram a fronteira. E do outro lado dessa fronteira, Jesus está dizendo, pelo menos essa é a ideia, de quem vai para o inferno consegue enxergar o céu. E talvez só isso seria tormento suficiente. Mas preste atenção. O rico fala com Abraão: Abraão, pai, Abraão, mande Lázaro. Em momento nenhum você vê Lázaro fazer parte desse diálogo, dessa iniciativa, dessa narrativa. Porque me parece que quem receber de Deus a salvação não tem acesso mais a essas informações. Ele não lembra mais desse mundo. Ele não vai ficar olhando o outro ser atormentado do outro lado, senão também não haveria paz. E ele diz: manda Lázaro. E aí Abraão começa a explicar ao homem, talvez o motivo pelo qual ele estava lá. Pois é, há uma grande barreira entre nós e vocês. Preste atenção. O homem pede que Abraão mande Lázaro. E Abraão diz para o homem: há uma grande barreira entre nós, porque aqui eu só sou um homem que vim para o reino do céu, eu não sou Deus. E Deus colocou uma barreira entre nós e vocês. Quem está aqui não passa para aí, e nem tão pouco. Eu gosto dessa exposição, porque ele está dizendo: quem está no céu não vai para aí. Lógico que não vai, mas nem tão pouco. Quem está aqui não vai para aí porque não quer, e quem está aí não veio para cá porque não pode. E aí acontece uma das coisas mais lindas. O cara, eu gosto desse versículo. Põe o 27 aí, irmão. E ele disse, depois que descobriu que não dava mais: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, que Abraão mande Lázaro, que o mandes à casa de meu
Olha só, 28. Pois eu tenho o quê? 5 irmãos. O cara virou evangelista. O cara está no inferno querendo evangelizar. Isso é bonito. Só não dá mais tempo. Mande Lázaro. Note que o infeliz é rico. Agora não é mais. Mas está no inferno e ainda não perdeu a postura. Ainda acha que Lázaro está ali para receber a ordem dele. Manda o Lázaro. Abraão falou: rapaz, ainda bem que tu não veio. Deixa eu te falar uma coisa, não tem condições isso aqui, certo? Eles têm a lei e os profetas. Ele disse: não, isso é muito pouco. Se aparecer alguém, ele vai acreditar. Ele falou: não vai, filho, não vai não. Deixa eu falar uma coisa para você, que é um negócio que nós estamos olhando para a vida e estamos descobrindo que Jesus está voltando. Está voltando, na minha visão ele já saiu de lá. Ele está aí pelo caminho aí, sabe, já. E hoje a gente não pode mais pregar sobre inferno. Não pode falar que ninguém vai para o inferno, que o membro hoje virou um cliente. Eu para o inferno? Tem gente que fica chateado porque você diz que ele vai para o inferno e ele nem acredita que o inferno existe. Você falou: você vai para o inferno. Nossa, que preconceito. Mas você acredita que o inferno existe? Não. Então por que está chateado? Espera chegar lá. Então escute só, nessa parábola aqui, me parece que o que levou ele era adúltero, o rico? Sim ou não? Ele roubava os outros? Ele matava os outros? Dava falso testemunho? Qual era a inflação desse? A inflação desse que, se você olhar os 10 mandamentos, o que lascou ele? Foi uma só. Qual que foi? Não amou o próximo, filho. E quem é o próximo? É o indivíduo que Deus botou perto de tu. E quem vai ser o mais difícil amar? Ele. É fácil amar longe. Quero ver você amar esses troços ruins que Deus botou perto de tu. Amar quem te ama, quem te faz bem, o nome disso é reciprocidade. A Bíblia diz que não há nada de honroso em amar quem te ama. O bonito é aquela coisa ruim que Deus trouxe para sua, porque foi Deus. O diabo bota nada na sua vida, não bota? O diabo tem participação na sua vida? Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a. Então tudo que está acontecendo na sua vida, ou foi Deus que fez, ou foi Ele que permite. Então, e eu comecei a pensar nisso. Amar as pessoas desafiadoras. Entendeu? Dá uma olhada e fala: Senhor, nossa, lembrei, não. Não é essa pessoa que o senhor falou que eu tenho que... Não. E quem que abusou de mim? Não é. Eu vou para o inferno, mas eu não. Hoje eu queria deixar essa palavra para você. Você ir caçando aquele que não merece seu amor. Aquele ingrato que abusou de você, que te aborreceu, que te abandonou, que isso te humilhou e fez tudo isso. O dia que você amar essa pessoa, nossa, pastor, eu não consigo. Então manda lembrança para o rico. Quando chegar lá, fala: o pastor Cláudio está lá no cu. Você que é o rico? É eu mesmo que vim. Então entenda uma coisa.
Já já nós vamos estar. Hoje eu pensei muito na morte hoje. Não que eu estou planejando morrer, mas eu vi um cara muito perto dela. E eu pensei, o cara regularidade comigo, estudou comigo, está lá agora, ó. Eu estou aqui, eu fui lá, visitei o cara e vim, posso pregar, vou sair daqui, posso jantar. E literalmente essa palavra veio, sabe por quê? Porque eu estava lá, cadê? Não sei se Beto está, cadê? Beto está aqui. Quando eu vi, Beto, molhe o dedo na água fresca e bota na minha boca. Você viu o que a mulher dele fez com um pedacinho de gaze, molhando na água e ele pedindo, bota na minha boca. Eu falei, Senhor. Então, gente, vou falar uma coisa para você, nós não somos bons não. Aqui não tem ninguém bom. Aqui está todo mundo qualificado, altamente qualificado a ir para o inferno. A verdade é essa. Quem aqui tem qualidade para ir para o céu direitinho assim, sem Jesus? Levanta a mão. Vai que eu levanto. Deixa eu tirar isso daqui, que o inimigo está querendo me envergonhar diante de vocês. Estou falando de morte, o que mata a velha é resfriado e tombo. É ou não é verdade? Vai que eu caio aqui. Estou morto. Escute aqui, já a gente morre. Entendeu? Então vamos pegar esse exemplo aqui, hoje. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu vou amar o próximo. E quem é? Seja franco aqui agora. Uma pesquisa de campo, já estou terminando. Não vou passar do horário. Quem é aqui agora que lembrou de alguém que você precisa amar, mas que é difícil? Levanta a mão comigo. E se você que não tem, louvado seja Deus, pode morrer agora. E já aí, porque nem todo mundo tem, não é obrigado a ter não. Levanta de novo, só para me saber que não estou sozinho. Isso. É no trabalho, sim ou não? Vizinho. Não levanta a mão quem tem vizinho ruim não, que estão filmando. Aí que a desgraça fica feia mesmo, vamos lá. Isso, cônjuge. Não levanta a mão. Sogra. Olha só. Pais. Tem gente que tem problema com seus pais. Com ex-cônjuge. Então é difícil, gente. Difícil. Certo? Mas não dá para... Porque do outro lado tem clamor e ranger de dente.